Joana, o vídeo de hoje é para você e para todas as amigas que têm dúvida de como usar este pincelzinho aqui, o pincel de côncavo, pincel de esfumar, pincel lápis, vamos de inventar outro nome também, ainda estamos aí para mostrar para vocês como é que a gente diferencia esse pincel dos outros, como é que a gente usa esse pincel, para que ele serve e por que ele é tão importante assim na nossa maquiagem. Bora lá! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris Cardoso e no vídeo de hoje a gente vai responder aí a dúvida da Joana sobre o pincel de côncavo. Espero atender a sua dúvida e a dúvida de um monte de amiga nossa aí do outro lado também, que fica com aquele mundo de pincel em casa e não tem um pincel de côncavo para salvar nessa história. Pincel de côncavo, pincel de esfumar, pincel lápis, são derivações de um mesmo tema. O bichinho é esse aqui, eu trouxe dois dos meus para vocês verem, tá? Que tem, ó, a pontinha dele, tá vendo, ó? Ela tem uma pontinha mais alongada aqui em cima e as cerdas têm um corte diferente, elas vão caindo para as extremidades, por isso que tem gente que também chama de pincel lápis. Se vocês repararem, esse meu aqui preto, que é Mary Kay, se não me engano, ele é mais estruturado do que esse aqui, que é da linha Intense da Boticário, tá vendo, ó? Esse daqui, ele é mais cheinho e tem as cerdas mais macias, mais molinhas. Esse daqui, ele é mais enxuto, mais estruturado e com as cerdas um pouquinho mais rígidas do que esse. Mas os dois são pincéis de côncavo, tá? Completamente diferentes, olha, de todos esses pincéis aqui. Se vocês repararem, todos eles, com exceção desse daqui, que é chanfrado, veio de alegre, quer participar com os amiguinhos, mas ó, todos eles têm mais ou menos o mesmo shape, tá vendo? O que muda é a espessura das cerdas. Mas o que interessa pra gente é entender o shape, a forma do pincel. O pincel de côncavo, para cumprir brilhantemente o papel dele, a gente já vai falar sobre isso, ele tem esse caimento aqui, esse corte na lateral das cerdas. Elas começam mais curtas, elas chegam no ápice aqui em cima e depois elas caem novamente. E eu ouço demais uma pergunta assim: Cris, eu não sei usar pincel de côncavo, porque quando eu passo pincel de côncavo e eu faço o movimento, seja o vai e vem, seja a bolinha, quando eu olho no espelho tá o olho todo pintado. Por quê? Quanto mais volume de cerda o pincel de côncavo tiver, mais área ele cobre. Quanto menos volume de cerda o pincel de côncavo tiver, menos área ele cobre. Por isso que você tem que ver, além de você perceber se nesses seus 365 pincéis que você tem aí em casa, se existe um pincel de côncavo, se o pincel que você tem está de acordo com a sua pálpebra. Maquiador normalmente tem mais de um, porque às vezes tem clientes que nem eu, que tem muito espaço de pálpebra, tanto na fixa quanto na móvel, mas tem gente que quase não tem esse espaço aqui de pálpebra. Então o que acontece? Você vai fazer o côncavo, por exemplo, né? Vamos supor que eu tivesse pouca pálpebra aqui. Ó, eu apoio o pincel de côncavo, eu já tô praticamente pintando meu olho inteiro. Então, muitas vezes, a queixa de vocês não é em vão, a queixa procede. Por quê? Porque você tem um pincel que às vezes é muito cheio de cerda para pouco espaço, para pouca área útil para ele pintar, tá? Eu considero o pincel de côncavo, acho que o item mais importante que a gente tem que ter no nosso kit de maquiagem. Às vezes vocês falam assim: ah, Cris, eu não tenho grana para comprar um kit todo de pincel. O que você me recomenda? Eu digo, cara, pelo menos o pincel de côncavo, porque com o resto você se vira. Mas o pincel de côncavo, ele é fenomenal. Quando a gente faz a maquiagem, a gente fecha o olho, né? Pinta lá o que quer, faz o traçado, esfuma e tal. Beleza, mas quando você olha alguém, o contato visual, ele acontece sempre na linha dos olhos. Então, automaticamente, o que seu cérebro capta quando olha uma pessoa? Ele capta o traço aqui de baixo, né, o trabalho que você fez na parte de baixo, e essa área aqui, olha, que pega dos cílios para cima, que é exatamente na altura aonde fica o nosso côncavo. O côncavo, para quem não sabe, é essa cavidade que a gente tem, ó, do final do globo ocular, que é a bolinha, pega o dedinho devagar, porque senão vai machucar, tá? E coloca aqui, ó, aonde termina o teu globo ocular, que é a bolota aqui do zóio, e sente o ossinho que você tem aqui, começando a tua pálpebra fixa. O côncavo é exatamente esse vão que fica, esse buraquinho que fica aqui.
As meninas orientais normalmente reclamam que elas não têm côncavo. A gente acha o olho delas incrível, né? Mas elas reclamam que elas não têm côncavo. Na hora da maquiagem, o que a gente faz? A gente constrói o côncavo. É a mesma técnica que as meninas que tem muita diferença de um lado para o outro, eu, por exemplo, a gente adota na hora de pintar. Deixa eu pegar o bumbum de um lápis com um pincel com o outro. Ó, o que eu faço aqui? Na hora, o que tá um pouquinho desigual, eu dou uma leve alterada na angulação só com a pintura do côncavo. Então, pra mim, esse pincel, na minha humilde opinião, é um dos acessórios mais importantes que a gente tem no nosso kit de maquiagem. Como é que a gente usa esse pincel? Bom, falamos aqui que a pontinha dele é a parte central, é a parte mais alta, e as cerdas depois elas têm esse caimento aqui do lado, certo? Essa angulação, esse corte de cerda, é o corte perfeito para encaixar aqui no nosso côncavo. Seja o mais cheinho ou seja o mais estruturado, tanto faz. O que vai acontecer? Quando você deposita a sombra no pincel, ele vem carregado. Então, a parte central dele, que é essa parte mais altinha aqui, tá? Essa parte aqui mais altinha, ela encaixa no nosso vão do côncavo e ela é responsável por espalhar a cor mais concentrada nesse pincel. Cabe às duas extremidades fazer o que com essa cor? Dissolver a cor. É por isso que o pincel de côncavo faz esse degradê que fica lindo, que às vezes na pressa, se você não tiver com tempo de fazer aquele olhão mega trabalhado com 3, 4 cores de sombra, só de fazer o côncavo, seu olho já faz assim, pá. Que também é a parte que chama mais atenção quando alguém vê a gente, né? Eu não gosto muito de ficar taxando de certo e errado, tipo, ai, olho marcado é errado, se você não esfuma, seu côncavo tá errado. Eu não gosto de fazer isso, porque depende muito da técnica que você quer usar. Maquiagem artística, maquiagem cênica, que foi a que eu aprendi primeiro desde pequena, vale tudo, né? Se a gente está falando da maquiagem social, que é a maquiagem da formatura, da boda, dos 15 anos, de casamento, de balada e tal, o esfumado já faz a maquiagem ficar mais sofisticada. E esse esfumado a gente consegue com muito mais facilidade se usar o pincel de côncavo, porque essas partes daqui de fora, elas vão espalhando a cor e criando o que a gente chama de efeito de transição. É legal sempre deixar aquele respiro aqui, né, que a gente usa para fazer o brilhinho aqui da sobrancelha, mas a gente vem com essa cor para cima e para baixo, fazendo um efeito suave de transição. Por isso que a maquiagem social fica muito mais sofisticada quando a gente usa o pincel de côncavo. Cris, não tenho pincel de côncavo, dá pra eu me virar de outro jeito? Sempre dá. Tem gente que faz maquiagem com dedo, com cotonete, com gás, com algodão, a gente se vira. Mas mas os pincéis normais, por exemplo, esses daqui de sombra comum, eles não têm a forma, né, a forma perfeita que o pincel de côncavo tem. Então, consequentemente, você vai conseguir um efeito bacana? Vai, mas vai te exigir um pouquinho mais de habilidade na hora de você pintar, tá bom? Como é que ele pode ser usado? Que movimentos a gente faz com ele? Carinhosamente, eu chamo o vai e vem de efeito para-brisa, porque é igual um para-brisa de carro. Mas tem gente que também trabalha o côncavo com movimentos de bolinha, tá? Indo e vindo, mas sempre fazendo a esfera. Tanto faz, aí vai depender muito mais do teu traquejo com pincel e da tua prática, porque não tem nada impossível, é só treino, não tem erro. Você vai sambar bonito do jeitinho que você conseguir, meu bem, tem que fazer, tá? Então pega ali 2 minutos, 3 minutos antes de você tomar banho, brinca um pouquinho com o pincel de côncavo, faz um movimento pra você ver. Basicamente o que é? Coloca na sombra, vem com ele aqui, ó, na cavidade do côncavo. Se você posicionar esse pincel em cima do seu osso, não vai dar um efeito muito legal, principalmente se você tiver pouco espaço de pálpebra fixa. Por isso que a gente sempre recomenda colocar realmente no vão. Você sente aqui abaixo do ossinho, ó, posiciona aqui e daqui você esfuma. Se você tiver pouco espaço de pálpebra e um pincel gordinho, que nem esse aqui, você não vai jogar dinheiro fora. O que você vai fazer? Você pode pegar, por exemplo, um pincel que nem esse aqui, tá? De precisão. Pega um pouquinho da sombra e faz um pontilhadinho aqui no seu côncavo. Só pontilhadinho. Aí você vai pegar o seu pincel de côncavo limpo, pleno, absoluto, eterno, e aí você vai esfumar o seu olho com o pincel limpo, porque aí você vai conseguir o efeito de transição sem correr risco de ficar com o olho todo pintado.
pintado, que não vai ser o que a sua vontade deseja, tá bom? Bom, o que mais que eu queria falar do pincel de côncavo? É meio dureza a gente falar de pincel de côncavo, porque de repente você vai abrir aí teus 457 mil pincéis, você não vai achar um de côncavo, mas você vai achar 400 pincéis de sombra comum, né? Aquele tipo de situação que acontece muito quando a gente viaja, porque as lojas lá fora, elas normalmente dão gifts pra gente. Então você compra, sei lá, X dólares de produto, aí você ganha necessaire com um kit de pincel. Então tem pincel com rabo de sereia, pincel com cabo rosa, pincel com cabo dourado, pincel com cabo... Só que aí você abre aquilo tudo, vai olhar os teus pincéis, são todos com a mesma função. É tudo aplicador de sombra, depósito. Já vi pessoas com mais de 20 pincéis de sombra, dos mais variados tipos e tamanhos de cabo que vocês puderem imaginar, sem um pincel de côncavo. Então, eu acho assim, ó, se você me perguntar, Cris, eu não tenho grana para comprar pincel, eu preciso comprar pelo menos um. O que é que eu compro? Eu vou dizer, compra o de côncavo, porque com pincel de côncavo você faz milagre, tá? A única coisa que vai ficar um pouquinho mais embaçada para você fazer é a precisão que esse daqui dá, ó, que é aquele pincel mais rentezinho para você fazer um delineado um pouco mais preciso, ou dar uma leve esfumada num traço, etc. Agora, se a gente está falando de pálpebra, se a gente está falando de olhão, o pincel de côncavo, ele é, pra mim, o acessório mais importante que você tem que ter em casa. Cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de pincel. Igualzinho ao cuidado que a gente tem que ter com todos os outros pincéis. A forma de lavar interfere muito na durabilidade do pincel. Por exemplo, esse meu pincel aqui da Boticário, ele é um pouco mais antigo que esse outro aqui que eu mostrei pra vocês. Automaticamente, como ele já tem mais volume de cerda e cerdas mais macias, se eu lavo esse pincel aqui com muita frequência, qual é a tendência da vida dele? A tendência é que ele abra cada vez mais as cerdas, tá? E isso vai impactar, logicamente, no resultado final. Então, na hora de lavar, tem vídeo aqui no canal explicando como é que eu lavo os meus pincéis também. Mas na hora de lavar, usa sempre um sabão neutro e não esbugalha o pincel, sabe? Eu sempre lavo assim, olha, fazendo massagem de leve na cerda, bem de levinho. Eu coloco primeiro ele para secar deitado. Normalmente eu ponho ou uma folha de papel absorvente, tipo esse papel de cozinha, ou papel higiênico também, ou uma toalhinha limpa, coloco um pouco assim só para sair o excesso e depois eu deixo que ele seque naturalmente. Mas eu não lavo esses pincéis toda semana, por exemplo, tá? Esses pincéis eu lavo com um pouco mais de tempo. Primeiro porque eu não uso produto cremoso com eles, eu só uso sombra que é compacta. Então é só pó que tem aqui mesmo. A sujeira é mais aquela confusão de cores e aí chega uma hora que você tem que lavar, porque senão você vai passar uma sombra clara e já sai aquela coisa meio borralda que você fica assim, mas não era champanhe, tá saindo meio marrom com cara de sujo, sabe? Cinza. Então vai chegar uma hora que você tem que lavar o bichinho. Porém, toma um pouquinho de cuidado para que você mantenha a integridade das cerdas da melhor forma possível, tá? Essa questão de ser cerda natural ou cerda sintética também vai depender do teu bolso, vai depender da marca. E observa, gente, se o pincel é mais cheinho que nem esse aqui ou se ele é mais estruturado. Eu vou dizer para vocês, assim, também a sugestão de amiga, tá? Entre um e outro, se você não tiver prática, escolhe sempre o mais estruturado, porque esse daqui vai atender a todos os olhos e tamanhos de pálpebra. O mais cheinho, se você tiver pouco espaço de pálpebra fixa ou móvel ou ambas, pode ser que você se embole aí na hora de fazer e daí você vai ter que colocar menos pressão na sua mão. Se você já tiver o pincel em casa, caramba, você não vai jogar fora, nem, não tenta cortar cerda, que também dá ruim. Já fiz, fica um pouco ruim, tá? Fica pior do que eu cortando meu cabelo, depois eu tenho que correr pra Vanja consertar. É um pouco pior do que isso, não corta, pelo amor de Deus, tá bom? O que você faz? Coloca menos pressão no pincel, porque quanto mais pressão você coloca, mais você abre o pincel e, consequentemente, mais ele pinta. Se você coloca menos pressão, ou seja, segura o teu pincel do meio para fora, mais suave fica o seu côncavo, vai ficar mais bonito, vai ficar mais sofisticado, beleza? Gente, foi tudo que eu anotei aqui nas minhas 2 folhas de roteiro, eu acho que não tá faltando nada. Espero que vocês avaliem o vídeo positivamente. Joana, eu quero muito saber se você gostou desse vídeo, se te atendeu aí, tirou suas dúvidas. E se vocês tiverem dúvida de outros pincéis, aliás, outros assuntos, gente, ajuda a amiga com as pautas aqui. Deixa aqui embaixo, pelo amor de Deus, a sugestão de vocês. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!